E aí, São Paulino, São Paulina, como você tá? Tudo certo? Bom, esse vídeo vai ser um pouco mais de rotina. A gente tá fazendo um vídeo aqui todos os dias, 15 minutos, mais ou menos, 10 minutos, 20 minutos algumas vezes, quando é pós-jogo, mas ser um vídeo um pouco mais curtinho, mas fazendo todo dia, atualizando vocês todos os dias algumas notícias. A gente vai falar um pouco sobre as lesões, os desfalques que a gente pode ter no jogo de amanhã, né? A gente pode chegar a 16 desfalques. Então a gente vai passar cada um deles hoje aqui rapidamente, falar sobre as novidades que aconteceram de ontem para hoje também, falar sobre o Natan, que pode ser titular, falar a CBF, que aprovou um projeto que vai ser muito importante para São Paulo. Então, se você quiser saber de tudo, todas as notícias, todos os detalhes, vem comigo que eu te conto tudo e a gente conversa um pouquinho. Bom, logo no jogo de ontem, no último domingo contra o Santos, a gente já teve 3 baixas durante a partida e 2 baixas antes da partida, né? Na preparação ali. Na preparação a gente teve o desfalque do Nestor, que já deve voltar, já foi uma questão só de um jogo mesmo, de cansaço mesmo. Ele teve uma contratura no adutor esquerdo, então foi uma coisa bem simples, já deve estar presente na partida de amanhã. E o David, que sentiu um desconforto no posterior da coxa esquerda. Então esse aí a gente já tem uma previsão de volta um pouco mais tardia. Mas durante o jogo a gente teve a baixa do Orejuela e do Wellington, os dois laterais titulares, os dois com estiramento no posterior da coxa, né? O Wellington na esquerda e o Orejuela na direita. A gente também teve a baixa do Alan Franco, né? Não foi uma baixa, foi mais um desconforto que ele estava tendo também. Então, para poupar, o Rogério Ceni acabou tirando ele, mas já deve estar presente na partida de amanhã, treinou normalmente. Então, foi mais uma questão de poupar mesmo. Do restante que a gente está tendo o Caio Moreira, o Diego Costa e o Ferrares com cirurgia no joelho. Então, caso de cirurgia, deve ser um pouco mais difícil a gente presenciar eles nas próximas semanas. Tirando o Diego Costa, que já deve estar em processo de recuperação. O Rafinha, que tá com mentorse no tornozelo esquerdo, e basicamente torceu o tornozelo, já tá desde a partida contra o Palmeiras, então já tá também o processo de voltar, já tá correndo no campo, já teve seus primeiros contatos com a bola, então já deve estar presente nas próximas semanas também. O André Anderson e o Igor Vinícius tá com pubalgia, o Igor Vinícius também voltou a se reintegrar com o grupo hoje. O André Anderson a gente não sabe onde está, não sabe, muita gente nem lembrava que ele estava no elenco, então não faz falta também, então tanto faz. Tá com uma pubalgia desde o ano passado, o Igor Vinícius também tá com essa pubalgia desde o ano passado, voltou e não se recuperou muito bem. O Arboleda tá com uma tendinite, né? O São Paulo tá tratando com muita delicadeza o Arboleda, né? O Arboleda que jogou contra a Portuguesa, o Palmeiras e o Corinthians, que foi desfalque em algumas partidas, foi poupado algumas vezes e teve a lesão por completo. A gente já deve contar com ele nas próximas semanas também, está em processo de recuperação. O Erisson está com estiramento no posterior da coxa esquerda, né? Coitado, segundo jogo com a camisa do São Paulo já ferrou com o estiramento da coxa. A gente sabe que posterior da coxa sempre é um caso de algumas semanas, né? Ainda mais com um departamento médico terrível que a gente tem. E o Alisson, por questões pessoais, né? No começo falou que estava com desconforto, mas depois falou que era questões pessoais. Mas hoje também ele já voltou, já se reintegrou com o grupo. No sábado, antes do jogo, ele já tinha visitado o CT, conversou com o Rogério sobre um planejamento para ele voltar. No domingo ele estava presente no clássico contra o Santos da arquibancada, estava no camarote, então estava torcendo pelo São Paulo também. E hoje, na reapresentação, né, a segunda teve folga, na reapresentação hoje na terça-feira, o Alisson já esteve presente junto com os outros jogadores. E a gente tem que destacar bastante o departamento médico terrível. A gente joga no começo da temporada, já está com diversos lesionados. O Rogério Ceni está tendo que quebrar a cabeça. A gente está jogando, né, com 2 zagueiros só, por exemplo, titulares, né? O Matheus Belém é uma joia ainda, tem todo um degrau a subir ainda para ser realmente um zagueiro que a gente pode contar. Então, para você ter a ideia, a gente está usando um zagueiro da base para substituir aqueles que estão jogando, tendo uma sequência de jogos muito, muito grande, né? Então a gente tem que destacar bastante isso. É um projeto do Rogério Ceni, né? A gente não sabe se é um problema dos auxiliares do Rogério Ceni, dos preparadores físicos dele, ou se é realmente um processo
do Departamento Médico do São Paulo. Então, assim, a gente já teve esse problema nas últimas temporadas, né? O Crespo sofreu bastante com isso, o Diniz teve uma baixa do Luciano, eu lembro que ele não voltou, não voltava nunca mais. Então, assim, muitos desses problemas são problemas do ano passado que voltou, mas não tratou muito bem, parece, voltou mal e acabou voltando novamente a lesão. E outros são de estiramento, de posterior da coxa, de músculo mesmo, que é realmente uma preparação física muito mal feita pelo Rogério Ceni. Então a gente fica nessa expectativa de voltar, quando volta, quando não volta. Né? O São Paulo também deve muita satisfação pra gente, a gente não sabe quando os jogadores voltam ou não, a gente não tem essa expectativa, então fica muito difícil contar com os jogadores desse jeito. Bom, agora falando um pouco sobre outras novidades, né? Saindo um pouco desse papo de lesão, apesar que a próxima novidade tem a ver um pouco com isso. O Natan deve ganhar mais sequências, né? A gente já tá com 3 laterais direitos, o Rafinha, o Igor Vinícius, o Moreira, tudo machucado. Sobrou o Orejuela, aí o São Paulo foi atrás do mercado e tudo mais, achou o Natan, estava emprestado ao Curitiba, pediu a volta dele em troca do Lisieiro, o Lisieiro que vai ficar no Curitiba até o final do ano. O Natan, que estava sendo ali um substituto e tudo mais, o Orejuela acabou se machucando também na última partida, então o Natan deve ser o próximo titular na lateral direita ali nos próximos jogos. A gente deve contar com a presença dele. A gente não viu muito o desempenho dele no último jogo, né? O gramado estava influenciando bastante, mas é um jogador que a gente tem muita expectativa, tem um físico muito bom, parece, mas é uma característica totalmente diferente. Vamos ver como que ele se desempenha. Bom, agora falando um pouco de extracampo, né? O Pato foi fazer uma recuperação no Refis, né? No Refis Plus, né? O Pato que tá sem clube agora, estava no Orlando City, ele tá tratando uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Muito complicado. Enfim, o Casares já descartou totalmente a vinda dele, né? Porque ele tá tratando no Refis Plus, que ele deve vir, não tem nada disso, o Pato não vai vir mais, diz o Casares. E assim, coitado do Pato, né? Escolheu o pior lugar para tratar a lesão dele, um lugar que é onde não recupera o jogador e quando recupera, volta para a lesão, enfim. É uma confusão louca, né? E o Pato decidiu treinar aqui porque gosta da torcida, gosta dos funcionários dali e tudo mais, já é muito ambientado, né? Teve 2 passagens pelo São Paulo, então tem muita intimidade com os profissionais de São Paulo. E também, hoje, a gente teve a notícia que a CBF aprovou, né, com unanimidade dos times, o aumento de estrangeiros relacionados por partida, ou seja, a gente estava com 5 jogadores, a gente pode relacionar 5 gringos por cada partida. Né? Então, a CBF aprovou o aumento desse número de jogadores para 7. Então, o São Paulo, que tem 8 jogadores gringos, né, o time que mais tem gringos no elenco, né, dentre os brasileiros. A gente, né, é muito favorecido, a gente agradece bastante. Então, assim, todos os times da Série A, todos os times votaram por unanimidade a esse aumento, então acabou surgindo esse aumento de jogadores estrangeiros que facilita muito a nossa vida, e a do Rogério Ceni, que muitas vezes deixava alguns bons jogadores, né, o caso do Gabriel Neves, do Galopo, de fora por conta dessa tal regra. Mas vale comentar também que essa regra vai a partir do Brasileirão, ou seja, o Brasileirão, a Copa do Brasil, aí sim essa regra vai ser implantada. No Campeonato Paulista, infelizmente, a gente não vai ter essa regra ainda. E lembrando que a Sul-Americana também é ilimitada, então a gente não vai ter esse problema na Sul-Americana. Bom, foi isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um vídeo um pouco mais curto, eu acho. Eu acho que foi um pouco mais curtinho. Mas para atualizar vocês diariamente sobre as notícias de São Paulo. Lembrando que amanhã vai ter o jogo contra a Inter de Limeira. Então amanhã a gente vai fazer um pós-jogo, um pré-jogo bem rapidinho. Falando um pouco com vocês. A escalação, os desfalques, né, os lesionados, né, muito importante ressaltar toda vez. Então, se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, a sua sugestão para aquilo que a gente pode melhorar aqui na nossa estrutura. E é muito importante para a gente esse respaldo de vocês, né? O like, comentário, compartilhar com seus amigos e familiares, porque a gente tem uma noção daquilo que a gente está acertando, daquilo que a gente está errando, aquilo que a gente pode melhorar aqui para vocês, porque o objetivo aqui é informar e entreter vocês, né? Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela atenção até aqui
E tamo junto, vamos São Paulo!